Amados irmãos, hoje já é sábado da quarta semana após Pentecostes. Celebramos hoje a festa de dois mártires do século IV. São João e São Pedro não são os apóstolos, eles são do século IV. Os apóstolos, Pedro e João, são do século I. Mas eles viviam em Roma. Eles foram sepultados no Monte Célio, o Célio, em Roma, e lá está o santuário onde se encontram venerados desde o século IV os seus restos mortais. São João e São Pedro, mártires, eles eram irmãos, filhos dos mesmos pais, do mesmo pai e da mesma mãe, e professaram a sua fé diante das autoridades romanas, porque queriam que eles apostatassem, que eles renunciassem, que eles repudiassem a sua fé em Jesus Cristo, Senhor nosso. Eles dois morreram, martirizados. Os dois eram irmãos, tinham, digamos como hoje se fala, tinham o mesmo DNA, a mesma herança genética, a mesma família. E o mais importante disso, eles tinham a mesma fé. Diante da realidade do martírio, diante da realidade da morte, João e Pedro, um animava o outro, um incentivava o outro, para que não esmorecessem diante da prova final, diante daquele momento crucial, onde eles iriam derramar o seu sangue, professando a sua fé no Redentor, no Salvador de toda a humanidade. E eles, um animando o outro, um incentivando o outro, morreram diante de Deus e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Diante dessa fraternidade, desta irmandade, é que nós celebramos hoje esse mistério da ação do Espírito Santo na vida daqueles que, mesmo sendo irmãos, professaram e derramaram o seu sangue em prol, em ordem, à fé em Jesus Cristo. Hoje a leitura que nós acabamos de ouvir é do livro do Eclesiástico, ou do livro do Serácida. Diz Eclesiástico, a leitura que acabamos de ouvir na primeira leitura, Eclesiástico 44, versículos de 10 a 15. O que diz o livro do Eclesiástico em relação àqueles que morrem, àqueles que dão testemunho, àqueles que derramam seu sangue pela fé em Cristo? Vejam como o próprio livro do Antigo Testamento se refere de maneira sempre presente e atualíssima àqueles que são fiéis a Cristo. Eram homens de bem e as suas virtudes não foram esquecidas. A glória e a felicidade são inseparáveis da sua raça e os seus descendentes constituem uma herança de santos. Vejam, quando nós somos fiéis a Deus e quando nós nos tornamos justos diante de Deus, perante a sua misericórdia, estando conformes aos seus mandamentos e à sua vontade, a nossa herança, ou seja, a nossa descendência, ela se torna imortal. A sua posteridade mantém-se fiel às alianças e os seus filhos, por causa deles, serão sempre lembrados. Vejam que é um elo, que é uma continuidade na descendência carnal, sempre quando há fidelidade a Deus. A graça que perpassa por uma pessoa atravessa as gerações. Serão sempre lembrados, jamais terá fim a sua linhagem e o seu triunfo, ou seja, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Os seus corpos jazem em paz.
Eles dormiram na paz de Cristo, mesmo tendo sofrido a violência. E o seu nome perdura em todas as gerações. Veja, nós estamos celebrando hoje 2 mártires do século IV. Já estamos no século XXI, são 17 séculos de celebração. Jamais foram esquecidos. Os povos proclamam a sua sabedoria, como estamos fazendo hoje, neste momento. E a igreja publica os seus louvores, é o que estamos realizando neste culto, nessa celebração. E como fazemos diariamente dos santos, que nós estamos sempre comemorando aqui na Santa Missa, aqui em qualquer parte do mundo. Vejamos agora o que diz nosso Senhor na sua carta, no seu Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Olha a exortação que o Senhor faz aos seus apóstolos, seus discípulos. Desconfiai do fermento dos fariseus. O que significa fermento dos fariseus? O que é um fermento? Fermento é uma substância que é colocada numa massa. Quando a gente vai fazer um bolo ou fazer um tipo digamos, um pão, né? A massa do pão, a massa do bolo, nós sempre colocamos uma quantidade pequena de fermento. Qual a finalidade do fermento? O fermento ele é misturado ao trigo ou à sêmola, a semolina, aquela massa, ela penetra, se mistura. E qual a finalidade do fermento? É fazer inchar. Ela é semelhante àquela substância. O trigo, por exemplo, no pão. O trigo é branco, farinha de trigo. Mas quando você coloca o fermento, que também é branco, ele se mistura e fica imperceptível. Você não sabe se o fermento está ali. Você só vai perceber a ação e a presença do fermento quando o bolo incha ou o pão incha, porque a finalidade do fermento é justamente dar proporção, dar tamanho, é dilatar, digamos, as propriedades daquela massa que está, digamos assim, murcha, e o fermento, ele, de certo modo, ele incha, ele faz crescer até de tamanho aquela massa. Então Jesus fala: desconfiar do fermento dos fariseus, ou seja, a malícia, a presença dos fariseus, que às vezes entra nos ambientes cristãos, nos ambientes eclesiásticos, de maneira imperceptível. Por que Jesus está falando isso? Continuemos a ouvir. Porque nada há oculto que não venha a descobrir-se. Olha, Jesus nos coloca essa máxima: nada é oculto que não venha a descobrir-se. Tudo neste mundo, que é feito às sorrelfas, que é feito na escuridão, que é feito, né, de maneira sorrateira, escondido, oculto, tudo um dia será revelado. E nada é escondido que não venha a saber-se. Tudo que é tramado nas trevas, um dia vem a verdade. Por isso, olha só, Jesus nos adverte: as coisas que dissestes nas trevas serão ditas às claras. Então, tudo que é falado na escuridão, um dia virá a luz. E o que segredastes no interior da casa será pregoado sobre os telhados. Ou seja, aquilo que é falado de maneira em segredo, no recesso do lar, um dia será apregoado sobre os telhados. A vós, pois, meus amigos, Jesus agora adverte os seus apóstolos, seus amigos, se dirige aos seus apóstolos: meus amigos, digo-vos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois nada podem mais fazer. De fato, nós não podemos ter medo daqueles que podem nos matar o corpo. As autoridades infames, as autoridades ateias, satanistas, maçônicas, os bandidos, os meliantes, aqueles que servem a Satanás, aqueles que são da descendência da serpente, eles podem nos matar o corpo de qualquer maneira, seja na rua, você andando, sendo assaltado,
seja você sendo assassinado, amando de alguém poderoso porque você incomoda e fala a verdade, seja às vezes dentro de um hospital, de maneira sorrateira, onde você pode ser assassinado por influência de uma ideologia que quer fazer preponderar sobre a sociedade. Não importa. Eles podem nos matar o corpo. Jesus fala, não temei esses que matam o corpo. Por quê? Jesus explica. Eu vos mostrarei a quem haveis de temer. Não, a esses homens vocês não temem. Eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. A quem que eu vou temer? Temer aquele que depois de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno. E quem é esse? É Deus. É o único a quem nós devemos temer. Veja, muita gente fala assim, Jesus é amor, Deus é perdão, Deus não vinga, Deus não castiga. Quem fala isso é mentiroso. Quem fala isso está enganando. Deus de fato é amor, Deus de fato é misericórdia. Mas aquele que não for merecedor da sua misericórdia, aqui Jesus fala, vai ser lançado no inferno. Porque Deus é o único que pode nos matar no espírito, nos lançar na geena, lançar no inferno. Os homens podem somente nos matar no corpo. Matou, acabou, enterrou. Mas Deus, além de ter o poder de vida e de morte sobre nós, Ele também tem um poder, porque Ele é Deus, de nos lançar no inferno. Mas por que Deus faria isso? Continua Jesus. Este sim, temei a Deus. Eu vos digo, acaso não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Ou traduzindo, não se vende os 5 passarinhos por 2, 3 reais? Sem que, todavia, nenhum deles esteja esquecido diante de Deus. Quer dizer, até aqueles passarinhos, esses passarinhos que a gente vê voando, né? São bonitinhos, são encantadores, mas eles são objetos de comércio. Se vendem eles por preços até vis, por uma bagatela qualquer, mas mesmo assim eles têm diante de Deus uma importância. Pois se até estão contados todos os cabelos de vossa cabeça. O que significa isso? Né? Eu não sei quantos fios eu tenho na minha cabeça, milhares talvez, mas Deus sabe a quantidade. Isso é uma maneira, uma expressão que Jesus usa para dizer que Deus sabe de tudo, até aquilo que nos parece insignificante ou impossível de contar. Deus sabe de tudo, é Ele que fez. Ele tem um controle de tudo. Isso tudo é afirmado pelo próprio Jesus, que é Deus. E Ele continua: não receeis, portanto, porque vós valeis mais do que toda e qualquer quantidade de passarinhos. Se os passarinhos, diante de Deus, têm importância, Jesus fala, não se preocupem, porque vocês têm muito mais valor que qualquer passarinho. Ou seja, diante de Deus, nós somos preciosíssimos. Sou eu, Jesus fala, sou eu que vos afirmo, todo aquele, olha bem a sentença do Senhor. Jesus está dizendo, e o que Jesus falou está falado. Veja o que Jesus diz. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, vejam, todos nós temos que dar o nosso testemunho de Jesus, é o nosso ato de fé. Eu vejo muita gente nas mídias sociais, na internet, que tem dado o testemunho de Jesus. Eu conheço, tenho visto, até mesmo pessoas simples, políticos, pessoas dando testemunho de Jesus, confessando, professando a sua fé em Jesus. Isso é dar testemunho de Jesus. Não só também com a boca, com a palavra, mas também com suas atitudes, com sua vida. Jesus fala, todo aquele que se declarar por mim, diante dos homens, não ter vergonha, não ter respeito humano,
não é se omitir, não vou falar de Jesus aqui, porque senão eles vão me cortar. Eu não vou falar de Jesus aqui, porque senão eles vão me privar dos meus privilégios, eles vão me colocar em situação de vexame. Não. Não se pode deixar de declarar-se de Jesus perante os homens, ou seja, em qualquer situação. Por que nós temos que declararmos sempre, se nós cremos, professar a fé em Cristo diante dos homens? Por quê? Também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Então, se eu, diante dos homens, eu professo a minha fé e me declaro fiel de Cristo, também Jesus, diante de Deus e dos seus anjos, ele vai se declarar por nós. Portanto, irmãos, assim como esses santos mártires que hoje nós comemoramos, eles tiveram a coragem diante do poder das autoridades do Império Romano, que perseguia e matava os cristãos, perseguia e matava a igreja. Nós também devemos ter a coragem, a ousadia de nos declararmos, de professarmos a nossa pertença e a nossa fé em Jesus. O que tem isso a ver com a massa dos fariseus? A massa dos fariseus, como diz Jesus, é a hipocrisia. A gente age uma coisa, fala uma coisa e age outra. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fariseu, aquele que fala uma coisa e diz outra, diante dos homens ele se priva, ele é hipócrita. Mas nós não podemos ser hipócritas, nós temos que professar a nossa fé e enfrentar quem enfrenta a Cristo. Não ter medo de dizer a verdade, jamais devemos omitir a verdade, seja ela qual for, principalmente a verdade da nossa fé. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Essa é uma verdade que devemos repetir sempre e que às vezes muitas autoridades da Igreja tentam se omitir e calar. Nós não podemos deixar de dizer a verdade, custe o que custar, mesmo que tenhamos que derramar o nosso sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus.